Oi, galerinha, tudo bom? Olha eu aqui de novo, a pedido dessa vez do Miguel. Vai aí uma revisão para a provinha de vocês. Espero que vocês aproveitem, espero que vocês gostem, que vocês entendam. Se vocês ficarem mesmo assim com alguma dúvida, me mandem mensagem no Positivo On que eu vou auxiliar vocês para a prova, certo? Lógico, não no dia da prova, mas antes. Teve dúvida nesse dia, a gente já vai me perguntando que eu vou auxiliando vocês. Então vamos rever. A gente viu tanta coisa durante esse bimestre, vamos ver algumas coisas bem específicas que vai cair na prova de vocês. Então quero que vocês vão anotando quais são as principais características do que conceito que será que vai cair nessa prova de vocês, tá bom? Primeira coisinha que caiu, gente, foi a gente trabalhou com tantos filósofos e caiu o Aristóteles, tá? Esse carinha, gente, ele falava assim, ó: se a Terra fosse plana, as sombras de Alexandria, Siena seriam iguais. Eratóstenes já havia chegado a essa conclusão na antiguidade. Ele encontrou um papiro com informações de que determinado dia do ano, em uma cidade a 800 quilômetros de Alexandria, o Sol estava no zenite. Mas, ao tentar comprovar essa informação, verificou que isso não ocorria em Alexandria no mesmo dia do ano. Então, a partir daí, gente, ele tirou aquela terraplanista, falou que a Terra era plana. Não, ele tirou. Por quê? Porque senão a Terra teria, a angulação teria no mesmo lugar. Então, a partir desse conceito, gente, ele fala assim, ó: qual é o formato da Terra? Será que ela é plana realmente ou não? Então, ele tirou esse conceito que estavam querendo colocar pra gente. A partir da angulação, então, ele trabalhou com a luz solar e foi olhando o tipo de ângulo. E se fosse plana, em determinada região, em determinado tempo, ele teria que estar a mesma angulação. Ele verificou que não, em determinada região o ângulo era diferente da outra que ele tinha analisado anteriormente. Então, lembrar de Eratóstenes, gente, com trabalhar com angulação, e conseguiu descrever que a Terra não era plana. Certinho, gente? Aí nós temos novamente, lógico, o modelo geocêntrico e heliocêntrico. Lembra que o geocêntrico, em que a Terra é o centro do universo e tudo gira em torno dela, criada, gente, pelo Cláudio Ptolomeu, lógico, tá? Retomando os estudos de Hiparco e de Aristóteles que nós trabalhamos, nós temos o modelo heliocêntrico, em que o Sol é o centro do universo, do sistema solar, e tudo gira em torno dele, inclusive a Terra. Quem, graças a Deus, conseguiu colocar essa teoria, gente, foi o Nicolau Copérnico. Lógico, depois de vários trabalhos de outras pessoas, alguns morreram, os outros tiveram que tirar as ideias, né? Tipo, Galileu falou: não, senhor, não existe o heliocentrismo, para não morrer, tá? Ficou em isolamento na sua casa, mas não morreu, tá? Mas teve outros carinhas que acabaram morrendo por conta de tentar decifrar e falar que realmente o Sol era o centro do sistema solar. Aí, gente, nós temos a composição estrutural do sistema solar. Lembra que nós temos os planetas internos, que é chamado de rochosos, ou também terrestre, que é Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Vocês estão careca de saber. E nós temos os planetas externos, que é o gasosos, ou jovianos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, tá bom? Lembrar quais são esses planetas e as suas localizações. Outra coisa que nós temos, gente, são os satélites. Lembra que os satélites naturais é a Lua, ela tem uma função importantíssima para o nosso planeta. Quanto maior o planeta, maior a quantidade de luas que tem nele, tá? Tirando, gente, lógico, Vênus e Mercúrio, que não possuem luas em suas estruturas. E ele tem uma função importantíssima, que é comandar praticamente tudo que nós temos na Terra. Então, lembrar, quanto maior o planeta, mais luas ele vai ter, tirando Mercúrio e Vênus, que não tem nenhuma lua na sua composição. Aí nós temos, gente, relação de características do Sol. Quero que vocês façam essa relação e deixem ela anotada. Então, gente, o tipo de estrela, a cor, a temperatura, e eu quero que vocês anotem o tamanho também. Façam uma relação para mim depois do tamanho. Então, tem o tipo de estrela O, que ela é azul, ou zero, que ela é azul, maior de 33.000 Kelvin, super quente. Lembra que a cor azul é bem quente. A B, que ela vai para o azul para o branco, 33.000 a 10.000 Kelvin. A estrela, gente, classe A, que ele é o branco, de 10.000 Kelvin até 7.500. A F, que ela também é branco, de 7.500 a 6.000 Kelvin. A estrela G, a classe G, que é a nossa estrela linda, maravilhosa, que é o nosso Sol. Ela tem uma coloração amarela. A temperatura dela é de 6.000 Kelvin a 5.200 Kelvin. A K, que é a alaranjada, de 5.200 a 3.700 Kelvin.
e a M, que é a vermelha, de 3.700 a 2.000 Kelvin. Então, lembrando, gente, a azul é a estrela mais quente e a vermelha é a estrela mais gelada. Faça uma correlação com os tamanhos que a gente aprendeu com aquela unidade lá, a quantidade do Sol, 1 unidade do Sol, 2 e assim por diante. Faça uma relação com esse conceito. Aí nós temos, mudando de assunto, agora sim a segunda parte da apostila de vocês, material genético. Lembra que uma célula tem um núcleo, dentro do núcleo está o material genético. Esse material genético, gente, é o que tem as nossas características. Então eu coloquei um cromossomo, tá? Esse cromossomo, gente, lembra que nós temos 23 pares, 46 no total, quer dizer que veio 23 do meu pai e 23 cromossomos da minha mãe. Dentro dele nós temos o DNA, que é a composição, a quantidade de bases nitrogenadas, a sequência de base nitrogenada que faz com que o meu organismo seja diferente do Alexandre, certo? Por mais que, sei lá, fosse da mesma família, as composições são diferentes, a sequência é diferente, mas professora, a sua irmã é a sua cara. Mas nós temos materiais diferentes, certo? Não é tão igual, mas o material genético sempre vai ser diferente. Aí nós temos o gene, que é o trecho do DNA contendo código para a síntese de proteína. Nós temos os nucleotídeos, gente, unidades menores que estão dispostas em filamentos, tá? Na dupla hélice, que é o fosfato, aquela pentose e a base nitrogenada. Lembra que se eu pegar lá um fosfato, eu pegar uma pentose, que é o meu DNA, e a base nitrogenada, mais uma base nitrogenada, mais uma pentose, mais um fosfato, esta linha, gente, forma o meu nucleotídeo. E nós temos tanto o DNA quanto o RNA. A diferença é que o DNA ele vem de um ácido desoxirribonucleico, o RNA de um ácido ribonucleico, DNA tem 2 fitas hélices, RNA tem apenas uma. Então, olha o exemplo aqui, ó. Aí nós temos uma coisa chamada de cromossomos homólogos, tá? É quando eles pertencem ao mesmo par, então os 2 cromossomos são iguais. Então, cada parzinho vai ter um par de cromossomo homólogo. Nós temos o genoma, que é um conjunto de todos os genes do meu organismo. E a diferenciação bem básica, gente, genótipo e fenótipo. Então, lá, o genótipo, o conjunto de genes que um organismo recebe de seus pais. Então, as minhas características físicas que eu herdei do meu pai e da minha mãe é chamado de genótipo. Já as minhas características, dependendo do fator ambiental também, gente, do ambiente onde eu vivo, ela é chamada de fenótipo. Então, eu tenho as minhas características, mas o ambiente modificou ela, então eu chamo de fenótipo. Nós temos a diferenciação do DNA e RNA. Então, lembra que o DNA tem as 2 fitas e ela tem a base nitrogenada, adenina, timina, citosina e guanina. Já o RNA, gente, ele vai ter apenas uma hélice e ele vai ter lá a adenina. No lugar da timina eu coloquei a uracila. Continua a citosina e guanina. Professora, por que você fez cores diferentes? Porque eu sempre quero indicar que a adenina se une à uracila e a citosina se une à guanina e assim por diante. Aí nós temos o coronavírus. Lógico, nós estamos em pandemia, vocês estão em casa, tendo aula online e tudo mais. A prova de vocês, com certeza, ela ia cobrar alguma coisa de coronavírus. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre alguns conceitos, tá? Da composição do coronavírus. Vou colocar mais um vídeo para vocês assistirem como que esse coronavírus ele conseguiu se espalhar, esse vírus tão poderoso espalhou o nosso mundo inteiro de uma forma tão descontrolada e a gente não conseguiu combater ele até hoje. Por isso, faz tanto tempo que a gente está em casa e a gente não consegue voltar às nossas aulas. Então, no final desse vídeo, assistam esse vídeo que eu vou colocar para vocês, porque ele explica bem certinho, de uma forma bem dinâmica sobre o coronavírus. Então, gente, ele fala assim, ó, tudo começa com uma proteína de célula A, que é cúmplice de uma proteína, tá? É batizada essa letra porque o seu formato lembra uma agulha, possibilita a entrada de vírus na célula. É mecânico, para os médicos chama-se de chave de fechadura. E as proteínas S chama de libera a maçaneta. Depois dos vírus estabelecido uma nova parceria com a proteína N, que esconde a mutação do vírus para o resto do organismo. Então, lembra que eu expliquei um ano para vocês que quando um vírus entra no meu organismo, as minhas células de defesas, elas já combatem quando ele vai entrar de novo, porque elas já entendem que aquele vírus é diferente. Quando ele sofre mutação, gente, ele muda de carinha. Aquelas células de defesa não vão conseguir combater ele, tá? Aí ele fala assim, essa etapa o sistema imunológico já foi enganado e é fácil agora o vírus se passar por outras células. Então, o que ele faz?
Professor, ele sofreu mutação, é isso? Ele fez uma mutação, ele se parece com uma célula que é nossa. E o meu organismo não detecta isso a tempo. Ele só vai conseguir detectar, gente, depois que o meu organismo, que o vírus, ele já se reproduziu na minha célula e começou a matar várias células. O coronavírus é um retrovírus, ou seja, o material genético dele é composto de RNA, que possibilita que ele promova a si própria mutação genética, então não depende de outro. Ele, por conta do RNA, ele mesmo faz a mutação muito rápido. Então, quem vírus que é composto por RNA é muito mais perigoso que os outros, tá bom? Aí nós temos aqui, ó, como se esse vírus camufla no organismo, o sistema imunológico humano não pode perceber, assim invisível ele começa a se replicar. Cada vírus completa a sua cria em até 100 mil cópias. Então imagine quando a gente está em caso bem extremo, gente, a gente está com o corpo praticamente tomado pelo coronavírus, certinho? Então eu quero que vocês assistam o vídeo que vai explicar um pouquinho mais, lembrar que coronavírus é de RNA, certo? Aí, gente, nós temos o nosso cariótipo. Como que eu posso diferenciar cariótipo? E o que é cariótipo? É a organização dos meus cromossomos. Eu posso diferenciar, gente, porque nós temos 23 pares. 22 pares são chamados de pares autossômicos. São aqueles cromossomos que vai ser igual, independente, pode ser o meu e do João igual, gente, autossômicos. O que vai diferenciar é o par sexual. Então, se vocês olharem depois do 22, ele tem o par sexual. Se ele for uma mulher, ele vai ser um XX, e se ele for um homem, ele vai ser um XY. É isso que diferencia um cariótipo de um homem e de uma mulher. O restante é basicamente igual superficialmente. Se eu for analisar, ele tem um sequenciamento genético completamente diferente. Se uma pessoa tem algum tipo de síndrome, é quando ela tem um cromossomo a mais ou um cromossomo a menos em algum par desse cariótipo, certinho? Aí nós temos a lei de Mendel na nossa genética. Lembrar que nós temos compostos dominantes e recessivo. Dominante, gente, é aquele que vai prevalecer. Então, na genética, a gente trabalha com azão, azão ou azão, azinho. Tem que ter uma letra maiúscula. E recessivo é quando ele tem a letra minúscula, que é o azinho, azinho. Nós também temos dentro dessa genética, gente, nós temos o heterozigoto e o homozigoto. O heterozigoto é quando ele tem letras diferentes, que ele é o azão, azinho, e o homozigoto é quando as letras são iguais. Ou ele vai ser azão, azão, ou ele vai ser azinho, azinho. Ah, é muito fácil o conteúdo, né? Vocês tiraram de letra isso. Aí, gente, nós temos a tipagem sanguínea. A professora vai cair cruzamento genético? Não, tá? Vai cair tipagem sanguínea? Vai. Então, lembrando, gente, que o tipo sanguíneo tem o AB e O. Então, o tipo sanguíneo A é IA ou IAizinho, porque ele é dominante. Tipo sanguíneo B, IB ou IBizinho, porque ele é dominante também. IA, A e B, que é IA e B, que é um também dominante. E o O, que é Izinho, Izinho, que ele é recessivo. Tem o fator RH também, então ele pode ser positivo se ele for Rzão, 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 Rzinho, que é dominante, ou ele é negativo se ele for Rzinho, Rzinho, que ele é um recessivo, tá? Como não vai cair cruzamento para vocês, eu coloquei direto a tipagem sanguíneo RH para vocês entenderem quem doa para quem. Faça um esqueminha de vocês, tá bom? Fica a dica aí para vocês. Então, lembrando, gente, que o O, ele é um doador universal. O AB, ele é um receptor universal, recebe de todo mundo. O positivo, tá? Ele é como se fosse o negativo, ele é um doador universal, tá? Mas ele só recebe do negativo. Essa é a diferença. Então, lembra lá que positivo doa para positivo, negativo doa para todo mundo, mas só recebe de negativo. Tranquilinho, gente? Aí nós temos a biotecnologia, que eu quero que vocês deem uma olhada, mas eu preciso entender que biotecnologia, um conceito dela de manipulação gênica, gente, é quando tem uma alteração artificial do genoma. Então, eu quero modificar aquele milho para que ele fique mais poderoso, para que eu possa fazer fandangos, eu posso fazer Doritos, então eu posso fazer uma manipulação genética, ele vai sair um produto diferente do natural, tá? Que tem no ambiente porque eu consegui manipular em laboratório. Isso acontece com plantas, isso acontece com animais, isso acontece com a gente também, para que a gente consiga melhorar alguns conceitos. Lógico, tudo trabalhado dentro da bioética, dentro da ética, tá?
Mas dê uma olhadinha bem detalhado esse conceito de manipulação gênica e faça as anotações de vocês. Agora que vocês já assistiram essa aula, voltem para assistir a aula lá, gente, o videozinho do coronavírus, que é bem legal, bem importante para vocês. Façam o questionário, que ele tem o valor de 3 pontos. Juro que eu detalhei bem certinho que vai cair na prova de vocês. Aproveitem, tá bom, gente? Qualquer dúvida, me mande mensagem no Positivo On. Um beijão, boa prova, até mais. Tchau, tchau.